Tudo jóia? Como estamos? Gente, eu sou a Josi, vou trabalhar a gramática com vocês. E a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Pessoal de casa, eu não consigo ver a expressão facial de vocês quando a gente fala gramática. Como é que rola aí? Ó, tem uma mordendo dos lábios ali. Por quê? Gramática da língua portuguesa, gente. Antes de mais nada, eu tenho, na verdade, aqui... Agora, como é que é seu nome? Desculpa. Luana. A Luana. A Luana está sentada aqui. Luana, me faz um favor, segura isso para mim, por favor. Obrigada. Se eu for cair, você me segura também, tá? Obrigada. Não, escolha isso, pelo amor de Deus. Não vou deixar você segurando isso aqui o tempo todo. Olha só, eu tenho uma listagem aqui, que eu acho que, na verdade, quem escreveu deve ser médico. Eu vou tentar decifrar. Disseram que eu tenho uma boca santa. Não para beijo, tá? Na boca, pelo menos, não. Para mandar recadinho para a galera de casa. Para Isabel de Concórdia, por que boca santa? Disseram que era para eu mandar um abraço, mandar um beijo, qualquer coisa que diz que para quem eu mando beijo é aprovado, tá? Então todos se sintam beijados e abraçados aqui, tá? A Isabel de Concórdia, a Gilda de Osasco, beleza? Ó a galera aí do Brasilzão. A Yasmin de Floripa, querida. Nega, beijo, querida. A Sara, eu acredito que isso seja Itapoá. Eu vou conversar depois com quem escreveu, tá? Beleza. A Aniele, de Balneário Camboriú. O Leonardo, de Palhoça. Olha aí, Léo. Beleza. Karine, outra manezinha, querida, tá? O Renato de... Ai, desculpa. O Renato de Pinhalzinho. Jesus Cristo, até a meia-noite eu termino. Coisa boa, olha só, galera. Carinho, dá licença. A Gabriela, de Espírito Santo. O Bruno, de São José. O Lucas... O Lucas, de Espírito Santo. A Lidiane de Floripa, Camila de Brusque. Gente, olha só. A Cacazinha, eu imagino que seja, se eu errei, me desculpe, tá? Cacazinha de Minas Gerais, mineirinha aqui, querida. Opa, misturei com manezinho, mas tudo bem. A Pan de Joinville, o Carlos Ferreira de Floripa e o Vitor de Rio Negrinho. Beijo grande. O Jô Soares costuma dizer um beijo do gordo, né? Eu digo um beijo da gorda, certo? E sintam-se todos os que estão aqui beijados e abraçados já, tá? Galera, olha só. O pessoal que está aqui presente, eu não cheguei a conhecer vocês na semana passada, que acho que por motivos óbvios, a muleta já diz, eu estava afastada, tá? Mas é o seguinte, eu vou trabalhar com vocês a gramática, nós vamos ter 2 encontros semanais aí, e eu já quero, de cara, já deixar bem claro para vocês o seguinte, por que que tanta gente, e não diga que eu estou mentindo porque eu não estou, tá? Mas tanta gente tem aversão à gramática. Estou mentindo? Fala aí, galerinha de casa. Fala sério, né? Quando a gente fala gramática, regência, preposição, concordância, não é? Ó, tem uma ali que tá tendo cãibra facial já, tá? Dá licença. Mas por quê, galera? Quando a gente não tem realmente assim, ó, consciência da utilidade, tá? De alguma coisa, fica mais difícil de aceitar. Tá? E o que os vestibulares, nesse Brasilzão todo aí, de meu Deus, tá? Requer que a gente não conheça. Conhecer, todos nós conhecemos a gramática, tá? Que língua você fala? A língua portuguesa. É ou não é? Tá? Posso até ter, sei lá, algum estrangeiro aqui, mas a língua portuguesa é a nossa língua. Conhecer, todos nós conhecemos. O que você precisa provar? Mas provar, sim, para você mesmo primeiro, que você domina a gramática. Esse é o cara que vai se dar muito bem no vestibular. Pô, Josi, como é que eu vou mandar bem na gramática? Primeiro, quebra essa história de gramática, que horror. Primeiro, fala com gosto. Gramática. Vai, tenta. Fala aí. Galerinha de casa, fala sério. Gramática. Obrigada pela participação. Como é que é? Que eu não posso dizer palavrão no ar. Então, por favor, me ajudem. Como é que é? Beleza, tá? Por quê, meu filho? Porque se você está fazendo uma redaçãozinha e diz, e agora, Jesus Cristo, vai vírgula ou não vai vírgula? Vai ponto ou não vai ponto? Cara, você tem que entender, assim, ó, para ontem, que tudo na gramática tem uma lógica como tem na matemática. Tudo, tá? Ô, Josi, nossa, mas sei lá, quando eu começo a escutar aqueles nomes estranhos, é sujeito, é predicado, é isso, é aquilo. Tudo tem uma função. Tudo. E é isso que eu preciso que vocês estejam realmente abertos para entender, tá? Alguns conceitos, certo? A gente vai revisar. Eu quero que vocês, assim, ó, comecem já a mexer na memória de vocês. Pô, você falou em sujeito, eu lembro algumas coisas. Se eu tenho que saber a classificação, é óbvio que você tem que saber a classificação. Mas antes de mais nada, o que é e qual a função disso,
Certo? Tá, olha só. Vamos lá, galera. Cadê a caneta linda? Aqui. Primeiro, me diz aí uma coisa. Responde aí, pro seu eu. Lembrou quando eu mencionei a questão de sujeito? O que é tudo isso? Jogando pro ar. Vamos pensar primeiro no seguinte. Tem três partes bem básicas da língua portuguesa que a gente tem que dominar. Uma se chama fonologia, tá? Quer ver? Quando você estava lá, quando era criança, acredito que no chamado 7º ano, no tempo que era a antiga 7ª série ainda, chegou um professor e disse para você, olha, a partir de hoje você não tem mais aula de ciências, você tem aula de quê? Biologia, isso mesmo, de biologia. Porque logia significa o quê? Estudo, tá? Fono, o que é fono? Representa som. Então, a fonologia é aquela parte da gramática que estuda os sons, tá? Entra aí, o que vai entrar? Nós vamos ter aulas para trabalhar isso. A questão de separação silábica, a questão de tonicidade, tá? Tirar algumas dúvidas, tá? Eu pronuncio desse jeito, eu pronuncio deste jeito, certo? Ô, Josi, mas como é que a fonologia pode ser cobrada num vestibular? Cara, alô, te liga, tá? Você não vai fazer redação? E já fique bem claro para você. Posso dizer que 80% do que a gente trabalhar aqui, você não vai encontrar em questões múltipla escolha, em questões somatórias, você vai encontrar a utilidade exatamente na hora da produção textual e na hora da interpretação. Quer ver? Me diz uma coisa aí, em que língua você tem a sua prova de geografia? Desculpa, mas eu não ouvi, a galera de casa acho que está falando mais do que você. Em português. Em que língua está a tua prova de química, cara? Português, meu filho, como é que você tem a cara de me dizer que não tem gramática? Pensa assim, ó, te coloca numa determinada situação. Pega aquele enunciado gigante, sabe? Aquele enunciado gigante. Você lê, dá a impressão que se você virar de perna para cima, deu a mesma coisa. Não acontece isso? Meu filho, começa, tá vendo? Olha só, começa já pensando o seguinte, eu domino o que é oração, eu consigo separar as tais das orações, eu sei que essa frase está tão estranha porque tem um dito termo deslocado. Quem sabe se esse dito termo deslocado não é aquilo que a gente chama de adjunto adverbial. Ai, começou com esse nome esquisito. O nome esquisito é sogra, fora isso tá tudo bem, tá? A minha sogra não tem acesso à internet, eu tô bem tranquila, tá? Galera, agora, só que se você soubesse, ou melhor, você sabe, se você dominasse e colocasse em prática o que é o tal da adjunto adverbial, você provavelmente iria fazer aquela primeira leitura da frase, ia ver que estava complicadíssimo e iria inverter aquela leitura, tá? Quando a gente produz um texto, nossa, Josi, sei lá, eu produzo o texto da impressão que não fica claro, eu li, sei lá, larguei o texto aqui, meia hora eu vou ler de novo, não tá legal. Não tá legal? Que bom que você se cobra. Só que o texto, o bom texto, é aquele que você lê no mesmo ritmo, tá difícil porque a perna tá imobilizada, mas eu vou tentar fazer no mesmo ritmo, tá? Aquele texto que você lê no mesmo ritmo do início ao fim. Como é que você vai fazer aquele texto claro, produzir aquele texto claro, que se lê no mesmo ritmo do início ao fim? Dominando a pontuação, sabendo, lindinho da tia, o que é o tal do sujeito. Pois é, porque se você começa um enunciado já com o teu sujeito, coloca do lado dele o verbo e deixa o restinho para depois, o chamado complemento, o adjunto, tua frase vai ficar perfeita, lindinha, bonitinha, clara. Então, é isso que, por favor, eu peço para vocês. Vão trabalhar conceito? Show de bola. Mas vamos procurar também saber a utilidade de tudo isso, fixar a utilidade. Valendo? Tá? E eu quero fazer um acordo desde já com você que está aqui comigo, tá? No presencial, com a galera desse Brasil todo, aí, que eu sei que está ligado, né? Que está acessando, que está, enfim, como é que é o nomezinho? Dando like, viu? Professora, né, de português tem que falar inglês também, fazer o quê? Tá? E o seguinte, galera, qual é o acordo que eu quero? A partir de hoje, você não vai mais usar aquela bendita daquela frase, tá? Eu vou fazer vestibular para, tá? Dá licença, meu filho, eu sempre falo isso para os meus alunos. Você não vai fazer vestibular, você vai cursar, certo? Mas eu não sei se você é aprovado, então você está fazendo o quê da vida acordado? Vai dormir, tá? Então, como é que é? Você vai o quê? Desculpa? Cursar, muito bem. Oi, linda, você vai cursar o quê? Biologia. A Linda aqui vai cursar biologia. Beleza. Oi, Linda, você vai cursar o quê? É concorrente dela? Não? Não. Então você vai cursar o quê? Jornalismo. Tá vendo? Então, escuta. Lembra aquilo. Quais são os ouvidos que estão mais próximos da tua boca? Vai? E aí, meu filho, tô te perguntando. Quais são os ouvidos mais próximos da tua boca? Isso. Então, presta atenção naquilo que você fala, tá? Começa a prestar mais atenção naquilo. Eu não estou falando da gramática, não. Confia muito mais em você.
tá? E se a gente está com todo esse projeto aqui, tá contando que vocês estão, assim, ó, participando com a gente, é porque a gente acredita. Vocês acreditam? Que bom, fico bem contente. A galera de casa espero que tenha dito assim também, porque a galera aqui disse o quê? Desculpa. Sim. Oba, isso é um advérbio de afirmação, tá? Legal. Vai, me ajuda aí. Bora, meu filho. Ai, começou a ficar estranho. Sujeito, aposto, complemento. O que é isso, meu filho? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Para que você consiga entender tudo isso, o que eu quero dar hoje no início é uma pincelada. Sacudir a memória da galera aí, principalmente que está um tempinho sem estudar, tá? Assim, análise sintática é reconhecer a estrutura da frase, as funções das palavras, tá? Para isso, eu quero que vocês me digam o seguinte. O que é um verbo? Ô, Josi, é aquilo que identifica uma ação. Só ação? Não, não é só ação, tá? Ô, Josi, para eu ter certeza de que a palavra é um verbo, eu tento conjugar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tudo bem, recorra da forma que você quiser, tá? O importante é o seguinte, não tem como trabalhar uma boa comunicação, tá? Ou produzir um bom texto sem você trabalhar com verbo. Quer ver? Eu posso começar uma conversa com você. Eu vou dizer oi, você vai dizer oi. Tudo bem? Beleza? E aí? Joia? Até. Tchau. Cadê o conteúdo disso? Tá? Quem vai dar sustentação para uma conversa, para um texto que você elabore, é o dito verbo. Tá? Por isso, se fala muito em toda e qualquer prova, pelo Brasil afora, na tal da oração. E eu não estou falando do Pai Nosso, não, tá? O que é oração? São afirmações. Para que exista uma oração, você precisa ter um verbo, certo? Então, um verbo equivale a uma afirmação. Ou seja, um verbo é uma oração. Se eu entro aqui e digo simplesmente para vocês, vamos imaginar, sei lá, que agora fossem 10 horas da manhã, tá? Eu digo, bom dia. Bom dia, pronto. Isso é uma frase. Tudo que você empregar palavras é frase, certo? Mesmo um oi, mesmo um oi. Um tchau, tudo bem, tudo é frase. Agora, se eu empregar um verbo nisso, se eu disser para vocês assim, galera, tenham um bom dia. Cadê o verbo? O verbo, e lembra, sempre que você se referir a um verbo, use esse verbo no infinitivo. Ou seja, o verbo no infinitivo é terminado em R. Então, tenha um bom dia. Qual é o verbo? Ter. Muito bem. Para aí, Josi, eu empreguei um verbo. Se eu empreguei um verbo, eu tenho uma oração, certo? Essa frase agora deixou de ser chamada de frase simplesmente e passou a ser chamada de período. Como eu utilizei uma oração, eu tenho um chamado período simples. No entanto, continuamos imaginando que nós tivéssemos aí 10 horas da manhã. Eu digo, galera, olha só, tenham, e fosse uma sexta-feira maravilhosa, né? Eu digo, galera, tenham um bom dia e aproveitem o final de semana. E agora, quantos verbos? 2. Quais são os verbos? 2 verbos. O verbo ter e o verbo... Legal, então eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Automaticamente, eu deixo de chamar esse período de período simples e passo a chamá-lo de período composto. O que é o composto? Mais de um verbo, certo? Mais de uma afirmação, mais de uma oração. Quando eu começo a trabalhar com o dito verbo, eu preciso prestar atenção na chamada análise sintática, ou seja, na função que essas palavras vão exercer. Pô, Josi, sujeito, eu lembro alguma coisa aí do tal sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Segura tua onda por enquanto, eu não quero saber de classificação. Eu quero saber o seguinte, quem é o tal do sujeito? Eu posso ter uma frase onde não haja sujeito? Posso. Tanto é que existem as chamadas orações sem sujeito. Tá? Por exemplo, se a gente usa um verbo que seja fenômeno da natureza, tá? Eu não vou ter um sujeito. Eu não tenho sujeito, porque fenômeno da natureza é bem claro, é oração sem sujeito. Então eu vou dizer para você, gente, olha, choveu 2 horas sem parar. Ah, como assim, Josi? Choveu 2 horas sem parar? Não é choveram? Não, não é choveram. Sabe por quê? A principal função dessa beldade aqui, chamada sujeito, é ele quem manda no verbo. Se ele disser o seguinte, olha, eu sou sujeito, eu estou no plural, ei verbo, você vai ter que se curvar e vai ter que me obedecer. Eu sou plural, você é plural. Oi, eu sou singular, então você é singular. Quem manda lá no verbo é o sujeito. Só que o que aconteceu naquela história? O verbo chover é fenômeno da natureza. Se nós temos um fenômeno da natureza, nós não temos um sujeito. E o verbo vai permanecer no singular. Então não é choveram 2 horas. É o quê?
Choveu 2 horas. Choveu 2 horas sem parar. Porque ninguém veio aqui para chover para você. Ou será que veio? Pois é. Então, para aí um pouquinho. Tá, Josi, eu tô então ligando o seguinte. Eu posso ter um verbo sem ter sujeito? Pode. Posso ter o contrário? Ter um sujeito sem ter verbo? Não, não. Porque o sujeito sempre vai estar relacionado ao verbo dentro de uma oração, certo? Ô, Josi, beleza, tá. Então, como é que eu faço para localizar o tal do sujeito? Acha o verbo, diante do verbo, você coloca uma pergunta. Quem ou então que? Eu vou passar para vocês uma frasezinha que eu tenho certeza que vocês vão matar a pau. Quer ver? Me ajuda. Opa, não posso dizer palavrão, agora já foi. Vai, me ajuda aqui. Aposto. Alguém lembra aí? É aí, a galera de casa. Será que lembra o que é aposto? Vamos lá? Conseguiu lembrar alguma coisa? Hã? Se eu jogar um chocolate aí, alguém lembra? Não, ninguém tá com fome, né? Fala sério. Ah, aposto é um esclarecimento, certo? Pô, Josi, um aposto pode servir de sujeito? Cara, ele não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Uma expressão que eu pegue na frase e localize que é sujeito, ela não pode ser esse aposto e vice-versa. Ah, Josi, esse tal desse complemento verbal que é chamado de objeto, eu tô tentando lembrar. Objeto direto, objeto indireto. Pô, que coisa estranha. Eu peguei algumas provas aí, sei lá, de determinados lugares e eu vi que umas chamam de objeto, outras chamam de complemento verbal. Pois é, meu filho. Porque antigamente só se falava dessa maneira aqui. Objeto. Objeto direto, objeto indireto. Tá? O que a gente tem agora é o emprego, tá, dessa expressão que eu acho que é maravilhosa. Um complemento verbal. Por quê? Existem verbos que não fazem sentido sozinho. Eu posso ter um sujeito, um verbo, e eu não posso colocar um ponto aqui, porque o verbo não faz sentido sozinho. Digo o seguinte para você. Carolina pediu. Ponto. Posso dizer isso? Primeiro, quem pediu? Opa, você acabou de achar o sujeito. Onde é que está o sujeito? Quem é o sujeito? Carolina. Ô, Josi, sujeito é sempre pessoa? Não. A janela está fechada. Quem está fechada? Pô, Josi, você perguntou quem? Não é pessoa? Para aí um pouquinho. Eu não quero saber de filosofar, eu quero simplificar. Acha o verbo e coloca a pergunta quem na frente. Beleza? Quem está fechada? A janela. Muito bem. Então, vamos voltar para a frase. Carolina pediu. Ponto. Posso fazer isso? Não. Você automaticamente vai fazer uma pergunta. Oi, Carolina pediu. Você não vai perguntar nada? O quê? O que Carolina pediu? Carolina pediu... O que a Carolina pediu? Ajuda. Muito bem. Carolina pediu ajuda. Posso colocar um ponto? Ah, Josi, posso sim. Não, não pode não, tá? Por quê? Porque o verbo pedir vai dizer o seguinte, ele precisa de 2 ajudas, porque quem pede, pede alguma coisa a alguém. E aí você tem que ter esse cliquezinho para reconhecer o seguinte, puxa vida, comecei a produzir meu texto. A professora de redação, o professor de redação, disse que eu não devo trabalhar com frases muito longas. Não deve. Ah, não deve mesmo. Porque, fala sério, vai dizer que não tem obras literárias, com todo respeito aos autores, que a gente começa a ler e zug, 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 zug. Quando você percebe, você tem um parágrafo inteiro gigante com uma frase só. É ou não é? Pois é, cara, mas eles não precisam ser aprovados no vestibular. Eles não precisam mais escrever com clareza. Vocês precisam, eu preciso. É ou não é? Então, o que a gente tem que pensar? Frases não tão longas, períodos não tão longos, mas eu não posso simplesmente sair disparando ponto por aí porque a minha frase está longa. Por quê? Se eu tenho um verbo, ele precisa de um complemento, eu tenho que colocar esse complemento e não posso colocar um ponto separado. Por exemplo, se eu disser para vocês, Carolina pediu, o que a Carolina havia pedido mesmo? Ajuda. Carolina pediu ajuda a um colega. Muito bem. Pediu o quê? Ajuda a quem? A um colega. Posso trocar esse a por para? Me diz se dá certo. E aí, galerinha de casa, dá certo ou não dá certo? Dá certo. Show de bola. Ah, mas eu tenho que saber na ponta da língua as preposições. Não, primeiro você tem que entender a estrutura da frase. Dá uma olhadinha agora. Quer ver? Nós temos... peguei um trechinho de uma obra literária, certo? O que são essas palavras que eu acabei destacando? Ô, Josi, você não fechou aspas aqui. Eu sei, vamos fechar lá embaixo, porque tem mais um trecho ainda. E aí? É a hora da estrela. O que você acha? O que são aquelas palavras que estão destacadas? Verbos. Legal, tudo bem. Então, eu quero que você me diga uma coisa. Primeiro me fala se está difícil de entender, tá? Vou ler no mesmo ritmo em que está escrito.
Tinha acesso de tosse seca de madrugada. Abafava com o travesseiro ralo. Mas as companheiras de quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria apenas, não se incomodavam. Estavam cansadas demais, pois o trabalho era árduo. É uma passagem da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, tá? Ela relata uma determinada apresentação do cotidiano da Macabeia, que dividia, uma personagem que dividia o quarto com outras companheiras, todas chamadas o quê? Maria, pois é. Agora, dá uma olhadinha. Foi difícil de entender? Não. Você percebeu que eu li no mesmo ritmo do início ao fim. Ô, Josi, mas eu me dei conta do seguinte, aqui, nesta frase, eu tenho apenas um verbo. Pois é, desculpa, como é que é mesmo? Período o quê? Simples. Ah, Josi, mas aqui também só período simples. Não quer dizer que você precise necessariamente trabalhar com período simples. Dá uma olhada nessa última aqui. Eu comecei aqui e, obviamente, uma frase só termina quando eu tenho um ponto. Não é isso? Quantos verbos eu tive nessa última frase? 2 verbos. E eu entendi muito bem, obrigado. Seria muito diferente se eu tivesse, por exemplo, 6, 7 verbos numa mesma oração. Ah, Josi, mas acontece isso? Acontece. A galera que produz um texto e não dá a devida atenção no momento de revisar, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa. Quando se trabalha com redação, não interessa se é um vestibulando, se é um profissional realmente da área. Quando você começa a produzir um texto, até mesmo uma resposta discursiva, pum, veio uma ideia, tá? Não encrenca muito com aquela história assim de, puxa vida, tem crase ou não tem crase? Tem ponto ou não tem ponto? Você tem que deixar bem claro o seguinte, existem 2 momentos. Aquele momento que você começou realmente a produzir, tá? E aí, deixa de lado a gramática. Josi, que absurdo, você é professora de gramática dizendo isso. Eu não estou dizendo que você vai esquecer. Eu estou dizendo que tem aquele momento que você tem que dar conteúdo para a sua resposta, você tem que dar conteúdo para o seu texto. E aí, dá uma relaxada um pouquinho, volta e você vai começar agora a ter aquele olhar crítico. Certo? Que olhar crítico. Puxa vida, agora eu vou dar uma lida. Nossa, mas está muito enrolada essa minha frase. Ah, é? Começa, primeiro passo. Localiza os verbos. Será que você não encheu de informação demais numa única frase? Tá? Por favor, eu quero que você me diga o seguinte. Aqui, o verbo incomodar. O verbo abafar. Me ajuda. Eu só quero dizer para vocês, estava falando de Macabeia. Macabeia tinha acessos de tosse. Posso colocar, se eu dissesse Macabeia tinha, dava para colocar um ponto? Não, porque eu digo tem. Você me pergunta? O quê? Então me diz, quando eu falo para você acesso de tosse seca, não é um complemento do verbo ter? É ou não é? Muito bem. Agora, abafava com o travesseiro ralo. Para aí um pouquinho. Abafava o quê? O quê, galera? E aí, galerinha de casa? Abafava o quê? Ô, Josi, é o acesso de tosse. Peraí, acesso é uma palavra masculina? Abafava. Usando um português tosco, o português do dia a dia, do bate-papo com amigo. Vai dizer que no dia a dia a gente não diria o seguinte, abafava ela. Não é assim? Então, se está lendo, coloque num português do dia a dia para poder entender. Vai ficar bem mais fácil. Abafava, muito bem. O quê? Quem? A tosse. Gente, se eu abafo alguma coisa. Isso aqui não é um complemento também? Então, percebeu? A maior parte dos verbos que nós temos precisa de um complemento. Lá naquela gramática mais sequinha, a gente chama esse complemento verbal de objeto. Exatamente, o objeto. Pô, Josi, direto ou indireto? Segura a tua onda. Só um pouquinho. Me ajuda com essa passagem. Mas as companheiras de quarto. A minha intenção é o seguinte. Quero que vocês observem a pontuação. Travessão e travessão. Isso aqui poderia estar sendo separado por vírgula e vírgula, ou então poderia ser separado por parênteses e parênteses. Por quê, Josi? Porque quando eu disse Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria apenas, eu não esclareci quem eram as companheiras de quarto. Esclareci, não esclareci? Será que você lembra do início da aula quando eu falei para você um determinado nome? Como é que é o nome daquilo que é um esclarecimento? Um aposto, galera, um aposto. Pô, Josi, por que a autora não utilizou, então, vírgula? Porque ela lapidou o texto. É isso que eu digo para vocês. Ela baixou a cabeça, escreveu e daqui a pouco voltou e disse, puxa vida, se eu colocar vírgula aqui, não tem vírgula demais?
necessárias. Se eu tenho recurso do travessão, eu posso utilizar. Mas ela só soube fazer isso porque ela sabia que esta passagem, desde Maria da Penha até Maria apenas, representava um o quê? Aposto. Exatamente. Agora, gente, esse é o nosso primeiro contato. O que eu preciso sair daqui bem tranquila? Que tanto vocês aqui, que estão nessa aula presencial, quanto a galera de casa, tenham entendido que são vários nomes, sim, na língua portuguesa, tá? Porém, é a nossa língua. E a gente tem que lembrar o seguinte, conhecer, todos nós conhecemos. O que a gente tem que revelar? Que nós dominamos a própria língua. Ao passar das aulas, eu quero mostrar determinadas passagens para vocês de textos produzidos por alunos, por estudantes, em que o que acontece? Você percebe, cara, tem uma magia, eu posso ser suspeita para falar que sou apaixonada pela língua, mas a gente tem uma magia nas mãos. Eu consigo trabalhar com a frase do jeito que eu quiser e deixar clara, se eu dominar a análise sintática. Beleza? Olha só. Gente, muito obrigada pela paciência, já digo, pela audiência. Obrigada para a galera de casa, certo? Continuamos esperando os acessos, as inscrições e assim. Beleza. Beijo no coração, beijo da gorda aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau, galerinha.